Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura oracular para o signo de Gêmeos, e essa é uma leitura intuitiva e espiritualizada, então você não precisa perguntar nada, não precisa mentalizar nada, basta você abrir o seu coração para receber os aconselhamentos que a espiritualidade tem aqui para você. E essa é uma leitura atemporal também, o que significa que não importa quando você vai assistir esse vídeo ou quando ele vai chegar até você, porque aqui esse é um trabalho muito profundamente conectado com a lei da atração. Então, como você está aqui agora, acredite mesmo que isso não é por acaso, é porque agora é de fato o melhor momento para a nossa conexão e para essa sintonia, para que a leitura possa fazer sentido para você e contribuir positivamente para a sua vida e a sua jornada. Mas antes de começar a leitura, eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia para o trabalho. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que os oráculos estejam facilmente acessíveis para nós aqui no planeta Terra e por todas as energias, bênçãos e iluminação que recebemos dessas ferramentas tão maravilhosas. E eu peço a essas entidades e seres de luz que abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura oracular de Gêmeos, para que você que está me ouvindo agora possa receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior para a sua vida. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias à disposição de Gêmeos, e para isso peço que também sejam sintonizados e abertos os registros akáshicos de Gêmeos, para que você que está me ouvindo agora possa receber, além da mensagem e do direcionamento, também a cura e reprogramação de todo e qualquer tipo de energia, crença, registro ou memória que possa estar limitando, sabotando ou atrapalhando o fluxo pleno da luz, do amor, da vida, da prosperidade, da abundância, da saúde em todos os aspectos da sua existência. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos lá, Gêmeos, para a mensagem inicial e para a abertura desse campo de energia com a sintonização do oráculo. E eu peço, pela abertura e sintonização dos meus registros akáshicos pessoais com os seus, você que está me ouvindo nesse momento, que está sintonizando agora com a leitura. Peço também pela conexão das nossas equipes espirituais para que a verdade superior seja revelada aqui e agora, nesse campo coletivo de Gêmeos. Eu peço então que o oráculo nos traga a mensagem inicial para Gêmeos, passado, presente e futuro, revelados e manifestados. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, Gêmeos, para a sua energia. Certo. Então, Gêmeos, para você, aqui está aparecendo uma energia que me remete principalmente a você estar passando por algum tipo de metamorfose, vamos dizer assim. Porque saiu aqui a carta da transformação, e essa carta me fala que você está vindo de um processo na sua vida em que me parece que coisas vieram acontecendo e que te promoveram mudanças. Como a energia de Gêmeos já é bastante mutável, então eu imagino e acredito que para você surfar por essas mudanças não deva ser um grande desafio, pelo menos não é essa a energia que eu estou sentindo aqui. O que eu sinto é que talvez ainda esteja faltando, principalmente, você saber como alinhar a sua vida diante dessas mudanças todas que estão acontecendo para você, porque saiu aqui a carta do divino masculino.
E essa carta fala que daqui para frente você precisa integrar principalmente o seu lado mais yang, que a gente fala yang como masculino, yin como feminino, e isso apenas como uma linguagem simbólica, tá? Então, quando a gente fala de divino masculino, a gente não está falando aqui nesse contexto, e considerando a forma como eu faço a leitura, aqui a gente não está falando de nada relacionado à sexualidade, ou mesmo a questão de gênero, algo assim, mas a gente está falando de uma integração de polaridade. Então, o que é uma polaridade masculina ou uma polaridade yang perto de o que você veio passando, perto dessas transformações e dessas mudanças pelas quais a sua vida veio passando. Isso daqui tudo significa, basicamente, que você precisa agora adequar a sua energia a essas mudanças e as transformações que aconteceram para você saber como você vai direcionar a sua vida a partir de agora. Aqui eu sinto o seu poder de decisão sendo muito mais importante, muito mais relevante, e eu percebo aqui também uma energia de você precisando alinhar o seu mental para você poder tomar as decisões certas que vão te levar para algum lugar. Porque a mudança pela mudança, na verdade, é puro caos, é pura bagunça, é uma energia expansiva e, ao mesmo tempo, é uma energia que sai rodando para tudo que é lado, mas, às vezes, ela não tem um propósito. E aqui o que eu sinto é que você precisa dar um propósito para a sua vida, para que as coisas possam fazer sentido e para que tudo possa continuar fluindo, basicamente. Porque a essência da sua energia aqui é mesmo algo que está dizendo para você assim, olha, você tem muito poder dentro de você, você não é alguém que está aqui agora, vivendo esse momento e essa fase da sua vida, apenas porque o universo te conduziu até aqui, tem alguma coisa ligada ao seu destino no meio disso tudo também, alguma coisa que tem a ver com o que você precisava passar para você aprender. Então agora é o momento de você saber como você vai, de verdade, levar essa energia adiante, como você vai conseguir direcionar as suas intenções, as suas ações para atividades que realmente vão ajudar você a integrar a energia que é necessária para que a próxima etapa da sua vida possa ser algo que você vai navegar por isso e chegar em algum lugar produtivo, mas que não é também aquele sentido produtivo que a gente tem socialmente construído, mas é aquilo que você sente que foi útil para você, que foi produtivo no sentido de ir para o seu crescimento, que serviu para o seu aprendizado, que foram coisas que enriqueceram você como pessoa. Então é nisso que você precisa focar agora. Que tipo de lugar que o universo está te conduzindo e que quando você chegar lá, realmente você sente que vai fazer sentido para você, para sua vida e para sua energia. Então, você vai precisar agora alinhar suas ações para que tudo isso possa fazer sentido depois. E agora vamos ver com o baralho cigano quais são as energias mais específicas, áreas da vida mais impactadas. Vamos ver aqui a continuidade dessa mensagem. Então, para a energia de Gêmeos, passado, presente, futuro. Então, vamos ver o que é necessário para a energia de Gêmeos, com o baralho cigano. Gratidão. Vamos lá. Certo. Então, para você, a energia geral das cartas do baralho cigano estão, primeiramente, confirmando algumas das coisas que já apareceram na mensagem inicial, mas aqui o que eu vejo é que você também precisa ter um certo desenvolvimento, por assim dizer, da sua intuição e da sua energia de receptividade para você saber como aproveitar bem os recursos que o universo está colocando à sua disposição. Mas conforme nós formos mergulhando aqui em cada uma das cartas, tudo isso vai fazer bastante sentido, tá? Então vamos lá. Primeiro saiu aqui a carta do coração, mostrando que você está vindo desse caminho de você entender realmente o que é que você veio aqui para fazer, ou pelo menos o que você gostaria de fazer, o que é que está na sua energia de verdade. Eu sinto você seguindo mais o seu coração e seguindo mais aquilo que você estava a fim de fazer. Por isso que a carta da transformação apareceu com tanta força no começo. Porque eu estava sentindo aqui uma energia de antes você estar numa energia muito condicionada, como se fosse uma coisa muito manipulada, e nesses últimos tempos da sua vida eu sinto que a prática já começou a te conduzir para um caminho diferente. Para você entender que não adianta você querer se convencer de que aquilo que a sociedade prega, por exemplo, é o que vai ser o melhor para você, porque não necessariamente isso vai ser verdade. E agora você entendeu que, de fato, você precisa seguir seu coração.
Então, quando e desde quanto tempo isso está acontecendo? Eu sinto que esse processo para você não é uma coisa nova, tá? Eu sinto que isso daqui já faz pelo menos alguns anos. Para alguns casos, eu sinto que isso pode ir para além de 4 anos, e até mesmo além de 6 anos no passado. Então, veja quando que esse processo se intensificou principalmente, tá? Eu não vejo aqui um ponto de partida, mas eu vejo, na verdade, uma continuidade. Então, eu vejo que nos últimos de 6 anos para cá, tá? Então, assim, pode ter essa energia se intensificado já 6 anos atrás, ou então 5, ou 4, ou 3, tá? Então, em algum ponto desses últimos 6 anos, porque como essa é uma leitura coletiva também, então você precisa fazer o seu encaixe para trabalhar aqui junto com a energia para poder fazer sentido, tá? Então é isso, eu vejo que você veio seguindo um fluxo em que, de fato, o caminho do seu coração veio se abrindo cada vez mais. E você veio entendendo que, por exemplo, não adianta você querer só mudar por mudar, que é aquilo que eu tinha comentado no começo, porque isso é puro caos. Então eu sinto que você precisou de um pouco mais de estrutura, e é bem irônico isso, porque eu tô sentindo aqui uma energia um tanto taurina até, uma energia de terra um pouco mais sólida, um pouco mais fixa. Eu tô sentindo você já em um fluxo de você ter entendido que não adianta só ter ideias e querer fazer tudo, e querer abraçar o mundo, porque às vezes não dá. Então você precisa ver o que é alcançável, o que eu posso fazer agora, o que eu tenho condições, quais são os meus recursos. Então eu vejo você se movimentando nesse sentido e adquirindo também mais consistência no fluxo de desenvolvimento da sua vida, mas não foi um processo fácil, essa que é a questão. Eu sinto aqui que tiveram momentos em que coisas assim pesadas aconteceram, então isso é uma coisa que eu estava sentindo também, em duas vertentes principalmente, tá? Uma, eu sinto que tiveram algumas coisas pesadas que aconteceram, que você precisou enfrentar, e que foi difícil, mas que, mesmo diante de tanta negatividade, você conseguiu pelo menos sentir que você estava com proteção, que você tinha condições de sair daquilo, e aí mesmo que tenha demorado um pouquinho para você conseguir ultrapassar algumas questões mais difíceis, eu sinto aqui, na verdade, uma energia de vitória vindo para você. E a segunda possibilidade de caminho, ou alguma coisa aqui, é um processo de perdas. Então a transformação a partir de perdas, a partir de rompimentos, a partir de pessoas que foram embora da sua vida, pessoas que de repente vieram a desencarnar, foram para outro plano. Então aqui eu sinto mesmo que você precisou lidar com aspectos de sombra e questões um pouquinho mais densas, um pouco mais negativas, mas principalmente porque você precisava entender como superar as coisas. E a energia de superação é uma energia que está forte aqui. Porque eu sinto que você, através de muitos processos difíceis, de muitos processos mais dolorosos, inclusive, você foi entendendo que você precisava se libertar. E que aquilo, por pior que tenha sido, por mais difícil que tenha sido, foi algo que serviu para você entender que você tem muito valor e que você realmente precisa fazer o melhor com aquilo que você tem e parar de ficar se prendendo coisas bobas, se prendendo coisas pequenas. Eu sinto aqui que antes a sua mente estava um pouco travada e através desses processos você conseguiu se libertar de algumas coisas. Eu sinto que algumas crenças foram ressignificadas e você começou a mudar um pouquinho o seu jeito de lidar com a vida, não só o seu jeito de ver a vida e de pensar e interagir com a vida, mas também a sua forma de colocar isso em prática, a sua forma de entender o que eu quero para minha vida, quais são os meus desejos, qual é o meu caminho, para onde que eu vou a partir daqui. Eu sinto que muita coisa foi sendo esclarecida para você, e agora é o momento de você começar a trazer mais materialidade para todo esse campo psíquico. Para tudo que você aprendeu, tudo que você evoluiu, as possibilidades que apareceram, as ideias que você teve, agora é o momento de você começar a colocar em prática. De você não só idealizar, não só pensar, mas agora é o momento de você realmente trazer a sua energia para um alinhamento maior. Por isso que eu comentei que aqui a gente tinha uma confirmação do que já tinha saído com a carta do Divino Masculino, porque realmente assim, a carta da âncora traz esse alinhamento e essa necessidade de você ter um centro, sabe? De que não importa para que lado você oscila, mas você tem um ponto central, que é como se fosse um eixo que te segura. Então eu sinto que agora você precisa mesmo manter esse fluxo de energia, mas se segurando nesse eixo central para você poder ter essa segurança que vai ser necessária para essa próxima etapa da sua vida. E o que a espiritualidade está vindo para trazer para você são resultados. Então, chega de, por exemplo, só ficar idealizando, só ficar pensando, só ficar ali nas ideias.
Se você ainda não trouxe materialidade, por exemplo, para os seus desejos, se você ainda não fez, por exemplo, lista de manifestação, se você ainda não trabalhou efetivamente com técnicas de lei da atração e coisas desse tipo, talvez esse seja um bom momento para você começar a fazer isso, tá? Mas mesmo que você não tenha feito, se você alinhou o seu campo mental de outra forma, aí o que eu vejo aqui é o resultado te trazendo sinais sobre os resultados que você vai colher. Então, se esses sinais estiverem de acordo com o que você está buscando para sua vida, ótimo. Mas se não estiver necessariamente, porque a gente tem aqui a combinação justamente com a carta dos ratos, então você vai ver resultados do processo que você passou. Então, as coisas difíceis e tudo mais, todo o aprendizado que você precisava ter, alguma coisa em cima disso vai precisar ser integrada. Então, se você ainda não está vendo no horizonte algum resultado positivo, alguma coisa que realmente te motiva a seguir em frente nesse caminho e para você continuar navegando por todas essas transformações que apareceram aqui, né, e que já aconteceram na sua vida, mas que continuam acontecendo aparentemente, então você vai precisar mudar alguma coisa. Você vai precisar entender como você pode trabalhar melhor com a energia espiritual. Porque se você não tem muita prática com técnicas e coisas para poder movimentar a energia na sua vida, então você pode acabar assim desperdiçando recursos, por assim dizer. Não é nem desperdiçando, porque não é como você tá usando, como se você estivesse usando uma coisa que você está jogando fora depois e não fosse para nada. Mas é como se o universo tá te colocando recurso e você olha e você fala, ah, legal, ah, não preciso disso. E aí vai embora e aí segue por um caminho mais difícil, sendo que a coisa poderia ser mais fácil, entendeu? Por isso que eu digo desperdício. Não é um desperdício literal, mas é uma falta de aproveitamento da energia. Por isso que eu comentei também que você vai precisar se conectar com essa energia de receptividade para você poder entender como você pode integrar na sua energia aquilo que o universo te traz como proposta, como presente também, como recurso, para você poder usar nessa próxima etapa da sua vida. Eu sinto que você precisa se abrir para você poder não só receber sinais, não só receber, por exemplo, mensagens, ou então promessas e coisas assim por parte da energia do universo ou da sua equipe espiritual, mas agora é o momento de você começar a se mobilizar de uma certa forma para colocar em prática estratégias, técnicas, enfim, estruturas de energia que possam contribuir para a manifestação do futuro que você vem desejando e que você vem intencionando. E a carta da estrela aqui me remete muito a um processo de você saber colocar energia em movimento. E isso é feito principalmente através de magia. Então, se você não tem nenhuma prática com magia, se você não conhece, se você não tem acesso a nenhuma técnica holística, sabe, de, enfim, movimentação, reprogramação mental, sei lá, tem tanta coisa hoje em dia, mas se você ainda não tem nada que você faz nesse sentido, então eu te convido a conhecer o trabalho da magia mística transdimensional. Tem o link aqui embaixo, nem vou falar muito a respeito, mas é só para fazer esse gancho mesmo para você entender que existem possibilidades muito acessíveis, inclusive o trabalho da magia mística transdimensional, como é coletivo, então a contribuição é muito acessível e é só uma questão mesmo de você se permitir viver a experiência e se permitir, de fato, direcionar a energia para onde fizer sentido para você. Então, se magia não faz sentido para você, ok, então o que você vai fazer? Você vai começar uma meditação ativa, meditação guiada, meditação mindfulness, você vai começar, sei lá, a aplicar alguma técnica específica, fazer uns reiki, fazer hipnose, o que você vai fazer? Entendeu? Como você vai trabalhar a sua energia mental para, de alguma maneira, essa energia poder ter um impacto na matéria? Como você vai fazer isso? Essa que é a pergunta que está aparecendo aqui na leitura e que está falando para você. Você precisa encontrar a técnica, ou então a estratégia, ou então, por exemplo, enfim, modos de usar o processo de manifestação, o processo da lei da atração e tudo mais, enfim. Tudo isso, você precisa ver o que faz sentido para você. Você precisa ver o que toca seu coração. Que tipo de técnica te chama a atenção? Que tipo de ferramenta te chama a atenção? Para algumas pessoas é ritual, para outras pessoas é magia, só magia mental, outras é magia elemental também. Para outras pessoas sei lá, um sagrado feminino, tipo, enfim, qualquer outra coisa, astrologia, não importa. Mas aqui você precisa entender como pôr a energia na prática. Por isso que eu estou falando de técnica, principalmente. Porque só a energia pela energia, ela necessariamente não faz muita coisa. Você precisa dar uma direção. Por isso que, no meu humilde ponto de vista, a magia é tão eficiente, porque você consegue colocar a energia em movimento e você consegue dar uma boa direção através de verbos de manifestação, verbos de ativação, que vão
contribuir para que a energia possa entender quais são os gatilhos que ela precisa disparar para a sua vida poder seguir no rumo que você está desejando. Então, aí você vai ver como que isso fica melhor para você, como que você vai realmente seguir esse caminho. Mas aqui eu sinto que tem muitas portas abertas, mas para isso você precisa ter o combustível para andar também e para poder seguir nesse caminho. Não basta só ter um caminho aberto, você precisa ter uma série de recursos para conseguir seguir o caminho. Sejam esses recursos emocionais, psicológicos, às vezes até mesmo financeiro, energéticos, vitalidade. Como que você faz para sair de um ponto A para um ponto B, de um ponto 0 para o ponto 100, por exemplo? Você precisa ter alguma coisa que vai te motivar, você precisa ter o combustível, você precisa ter energia. E você precisa saber também que tipo de conhecimento é necessário para você poder atravessar os obstáculos que estão nesse caminho, porque não é porque o caminho está aberto que significa que é um caminho livre de obstáculos também. Então tem algumas questõezinhas aqui para você levar em consideração, mas eu tenho certeza que você, como uma pessoa com energia de Gêmeos, que é uma energia muito inteligente, você vai conseguir encontrar algo que vai te fazer bem e que vai realmente tocar o seu coração para poder fazer sentido para sua cabeça também e você conseguir seguir nessa direção que vai ser o melhor para sua vida. E agora vamos para a mensagem final com o tarô. Então, para a energia de Gêmeos, vamos ver aqui quais são as pontes de energia necessárias para nós podermos finalizar essa leitura e para nós fecharmos esse campo. Então, vamos ver aqui, energia de Gêmeos no tarô. Gratidão. Olha, muito interessante. Aqui saíram duas cartas bastante de energia Yang, e que tem justamente a conexão aqui com a energia do divino masculino. Então, a primeira carta que está saindo aqui é a carta do Imperador. E essa carta fala justamente sobre você internalizar em você a energia da ação. E a energia não apenas agir por agir, mas a ação inteligente, com estratégia, uma coisa bem pensada. Por isso que eu estou falando bastante de técnica. Aqui a gente tem uma confirmação. Eu falo, olha, você precisa de técnica, precisa de estratégia, você precisa de alguma coisa que tenha um apelo racional. Apesar de ser motivado pelo coração, motivado pela energia da alma, que são energias mais yin, que são energias mais fluidas, menos objetivas, mais abstratas e tudo mais, você precisa ter dentro de você uma energia que tenha um apelo racional para você poder convencer o seu ego também de que o caminho que você está seguindo é o que vai ser o melhor para você. Porque se você não tem o seu ego bem estruturado e também contribuindo para o processo da manifestação da vida que você deseja, então você vai acabar se sabotando. E eu sei que não é isso que você quer. Então é por isso que você precisa de uma estratégia, de um apelo racional, porque também aqui saiu a carta da carruagem. Então essa carta fala que você agora vai começar a seguir para um rumo em que vai depender muito de você. Então é por isso que você precisa, assim, se motivar, você precisa de consistência, você precisa daquela energia de terra que eu estava comentando, que eu estava até sentindo aqui uma energia de touro no meio dessa leitura, porque eu estou sentindo uma energia de terra, de estar mais com o pé no chão, assim. Mas isso é justamente porque saíram duas cartas muito fortes aqui que tem esse apelo de terra, por assim dizer. E aí, então, essas cartas já trazem essa questão de estrutura, de como você abandona também uma estrutura do passado, como você deixa algo que antes fazia sentido para você começar uma coisa nova, para você seguir um novo caminho, para você tentar uma coisa nova, uma nova estratégia, uma nova ideia, alguma coisa assim, como você põe em prática e você se mantém com a motivação necessária para continuar seguindo aquele caminho, mesmo sabendo que você deixou alguma coisa para trás que já dava certo, ou às vezes era coisa que estava lá atrás não dava certo, e aí então você tendo que abandonar isso, você precisa encontrar novos recursos, encontrar novas ideias, às vezes sem ter tempo para parar, sem ter tempo para parar e respirar mesmo e para elaborar uma estratégia detalhada da coisa, você precisa ir fazendo os ajustes conforme a coisa está em movimento. Então, aqui você vai ter que ver como que a energia veio fluindo para você e como você percebe também os padrões da sua vida, para que você entenda o que é que você precisa ainda mudar, o que você precisa ainda transformar na sua energia para você poder chegar em algum lugar. A grande questão aqui é que você tem algum tipo de apoio. Tá? Você tem algum tipo de estrutura que pode te ajudar bastante. Em alguns casos isso pode ser espiritual, em outros casos isso pode ser inclusive um apoio da família, pode ser um apoio no relacionamento amoroso, pode ser, por exemplo, porque você está num trabalho em que as pessoas gostam muito de você, então ali você tem também um suporte, porque ali incentivam você a colocar suas ideias.
e enfim, esse tipo de coisa, entendeu? Aí você vai ter que ver mesmo como que isso tudo ressoa com você, como que isso faz sentido pra você, mas aqui eu vejo um bom fluxo seguindo pra um futuro melhor. Então é só uma questão mesmo de você alinhar bem a sua energia e tomar as decisões certas, porque, como eu já comentei, não adianta apenas ter um caminho aberto, você precisa ter tudo o que for necessário para poder seguir na direção desse caminho, senão você só vai olhar para aquele caminho aberto e você não vai saber o que fazer com aquilo. Então aproveite bem as energias que a espiritualidade trouxer para você, mantenha o seu coração, a sua energia, a sua mente também, com toda a abertura para poder receber todas as bênçãos do universo, para receber os recursos que o universo vai trazer para você, e use isso com sabedoria, porque com certeza você vai alcançar resultados maravilhosos na sua vida. E essa foi, então, a leitura para a energia de Gêmeos. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, peço por gentileza que você interaja aqui com o vídeo, deixe sua curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu continuar fazendo o meu trabalho aqui de forma gratuita. E, no mais, eu agradeço a você por ter ficado aqui comigo, por ter sintonizado com esse vídeo, essa leitura comigo, com essa egrégora, e por você ter se permitido estar aqui. Gratidão mesmo de todo o meu coração, e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.